O Caio que não falou nada. Vamos começar. Pessoal, bom dia a todos. A ideia aqui é de mostrar para vocês na apostila, tá? O que nós realizamos ao longo do bimestre. Lembrando que hoje é a última aula do segundo bimestre. E aí, olha o que nós já abordamos, ó. Qualquer coisa, tá, pessoal? Não se esqueça, qualquer coisa dá um toque, avisa aí, tá? Se tiver alguma dúvida. Então, a gente viu lá, os conhecendo a linha do campo magnético, olha lá, os ímãs, tudo certinho, campo magnético, a separar o ímã. Nós vimos também o campo magnético terrestre, ao lado do hemisfério norte e sul, lá nas primeiras aulas. O efeito magnético na corrente elétrica e vice-versa. Nós vimos também a geração de os motores elétricos, tá? Com as espiras. Chegamos a mostrar para vocês lá no simulador, qualquer coisa a gente consegue voltar lá, o campo magnético oscilando aqui, gerar energia elétrica. A razão das espiras, tá? Ó, contanto que esse exercício caiu lá na atividade que a gente colocou. Falamos do motor elétrico, tá? Falamos do campo magnético gerando corrente elétrica, produção e consumo de energia, né? Que a gente falou há algumas semanas, tá? As vantagens e desvantagens, olha, a atividade que vocês fizeram está aqui, ó, algumas estão por aqui, ó, QR Code de algumas delas estão aqui, tá? Olha, energia nuclear, eólica, Celcinho que já caiu aqui e voltou. Olha lá, desvantagem da nuclear, ó, a eólica, a atividade que eu pedi para vocês. A gente fez esse exercício lá nas outras aulas e hoje nós vamos ver rede de transmissão. A única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês mais para baixo, ó, o número de espiras e tudo, tá? O exercício, a gente vai fazer esse aqui, ó, deixa eu passar rapidão. Energia elétrica e uso social nós já fizemos, IDH, eu coloquei junto com as transformações, então só está faltando a transformação de voltagem. Tá, ó, isso aqui nós já fizemos semana passada, até esses exercícios daqui, ó, esse gráfico, tá, de pizza a gente já viu semana passada, tá? Então, fechando aqui. E vamos lá. A habilidade de hoje é compreender o funcionamento geral das linhas de transmissão de energia elétrica, estimar perdas de energia ao longo do sistema de transmissão, reconhecer a necessidade da transmissão de energia elétrica em alta tensão. Qual que é o objetivo? Analisar e compreender os conceitos de tensão utilizados nas redes de transmissão de energia elétrica. Desde o começo eu venho comentando com vocês sobre a voltagem. Vocês vão lembrar na aula que eu pegava um carregador de... O Celcinho caiu de novo, velho. Tá feio, hein? Comentava com vocês a respeito de transformação de voltagem. Lembra que eu pegava o carregador, falava de entrada e saída. Hoje eu vou ter que falar a única coisa assim, mostrando por figura, tá? Então vamos tentar entender o seguinte. Vamos lá. Vocês conhecem essas fotos aqui do lado direito? Vocês têm noção de onde é? Essas duas fotos, vocês têm ideia? Da barragem da Barra. Isso, bem pertinho. Teve algum maluco que chegou lá, não posso citar fontes aqui de quem foi lá perto, tá? Com caiaque e tal, tirar essas fotos aqui bem pertinho, tá? Mas a ideia é o seguinte, tá? Eu até tirei essas fotos esses dias, faz uns 10 dias atrás, para mostrar aí para vocês, tá? A geração bem próxima, porque as turbinas estão aqui dentro, tá? Tem 4 turbinas.
Mais ou menos cada 2 lances desses tem uma turbina, tá? Só para vocês terem uma ideia, são 4. Ao longo do dia funciona normalmente uma, e no final da tarde as 4. Quando funciona uma turbina, até dá meio que certo aqui dentro com o caiaque aqui dentro. Mas está funcionando as 4 sem chance, tá? Então a ideia, a água, como aqui vem da parte de cima, desce e é solta aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. A janelinha aparece o tempo inteiro. Tá? Só um segundinho, deixa eu aproveitar aqui. Admitir, ó. A água sai aqui, não sei se vocês conseguem ver a turbulência aqui, ó. Tá? Nesse ponto ocorre a turbulência da saída da água. Aí eu até tirei uma foto frontal, porque aqui, ó, na hora que você mostra uma figura, seria mais ou menos essa parte aqui, ó. Tá? Você tem a produção de energia elétrica e aqui, ó, a parte quando você transforma ela em alta voltagem. A ideia, tá? Que é uma das, até voltar aqui no anterior, quando você tem a alta tensão, tá? Que eu já citei em outros casos, que a saída da voltagem aqui é extremamente alta, tá? Itaipu é coisa de 500 mil volts, tá? Hidrelétricas grandes são todas por volta de 500 mil volts, que a ideia é de reduzir a corrente elétrica ao máximo que você puder, para não ter perda ao longo da transmissão. Então, você vai ter... Vamos pegar aqui embaixo, eu vou até mostrar para vocês. Ó, Barra Bonita de 69 mil volts a 138 mil volts. E eu peguei Itaipu, Sobradinho, que é lá no Nordeste. São alguns valores que eu consegui pegar, que geram entre 220 mil volts a 500 mil volts. Esse 69, tá, aqui da Barra, é para nós, tá? Então, a ideia, voltando para cá, ó, sai, tá? Depende a linha de transmissão, então ele sai lá com alta voltagem. Vamos falar que para nós aqui, o que interessa é a gente, tá? Não que desmerecendo os demais, né? Porque assim vocês vão entender. Sai 69 mil volts, tá? A linha de transmissão até uma subestação. Aonde que é essa subestação? Perto da rodoviária. Eu já cheguei a comentar isso com vocês, que é lá na esquina do Linhão, contanto que é Linhão, tá? Porque tem uma subestação lá. Transforma em 13.800 até cada fase ser 127 volts. Que seria isso aqui, ó, que a gente já mostrou em outras aulas. Tá, ó, em frente à rodoviária, essa é uma foto de outra subestação, mas se vocês forem lá, é idêntico, tá? Então, chega aqui com voltagens extremamente altas e depois transforma em 13.800 aqui, tá? Na parte superior, e depois você tem um outro transformador para transformar em 220 ou 127. Ah, Cauã, uma ao longo do dia, porque depende do consumo de energia. A energia você não consegue produzir e armazenar, você tem que produzir de acordo com o consumo. Então você vai ter o seguinte, ao longo do dia o consumo é menor, o consumo é maior no final da tarde, tá? Então por isso que tem essa diferença aí, tá? Mas tudo depende também do regime de chuvas, tá? Depende da quantidade de água de cada barragem, tá? Então quer dizer que nós temos, voltando aqui, tá? A transmissão que já joga a voltagem lá em cima e depois o transformador aqui para 13.800, tá? Que seria esse carinha aqui, ó, tá? Então 13.800 para cada fase. 13.800, desculpem, para cada fase 127. Agora, como que ele é mais ou menos lá dentro, né? Não fala assim, nossa, eu quero saber exatamente. Seria isso aqui, ó. Transformadores, a função é transformar, é aumentar ou diminuir a diferença de potencial voltagem. Trata-se de um dispositivo de corrente alternada que ocorre baseado nos princípios eletromagnéticos.
lei de Faraday ou de Lenz. O transformador de voltagem consta de uma peça de ferro denominada núcleo transformador, ao redor da qual são enroladas duas bobinas, uma primária e outra secundária. Essa figura eu acabei pegando, tá? Só para mostrar para vocês que é a quantidade de espiras aqui e aqui. Você tem um núcleo de ferro, tá? Gabrielzinho chegou agora. E uma condição de zinco aqui. E aí tem as condições. Cara, quando alguém chega, essa janelinha fica bem na frente. Então você tem a quantidade de espiras é que determina a voltagem, ó. Poucas espiras, baixa voltagem. Várias espiras, alta voltagem. Tá? Então, você pode ter algo, se ele vem daqui para cá, ó, baixa tensão, você quer aumentar. Se ele vem daqui para cá, você tem uma alta tensão e você quer reduzir essa tensão. Tá? Isso é de acordo com a quantidade de espiras. E aí tem a razão assim, ó. A voltagem depende da quantidade de espiras, ó. Baixa tensão, pouca espira. Alta tensão, várias espiras, tá? E a corrente elétrica é inversamente proporcional, ó. Fica ligado aqui, ó. Voltagem, número de espiras. A corrente elétrica é o contrário. Eu quero reduzir a corrente elétrica para ter menor colisão entre as partículas, tá? E não ter perda, um mínimo de perda de energia, porque sempre perde, tá? Vamos lá. Então, 3.800 transforma a 127. Aí vai para as residências, tá? E aí, olha só aqui, dois carinhas que são transformadores, que são provavelmente próximos aí de vocês, tá? O carregador, então tem a entrada e a entrada e a saída. Aqui tá ruim de verificar a voltagem, tá? Mas se vocês lembrarem, quando a gente viu na aula, isso aqui entra 127 volts, 100 a 240, com amperagem lá embaixo, e a saída aqui sai com 5 volts, se eu não me engano, e uma certa quantidade de corrente elétrica. Estão percebendo que eu não preciso decorar esse número, eu só preciso entender que na hora que eu pegar na mão, eu preciso entender como funciona, tá? Aí, essa figura está um pouquinho melhor para poder ver. Input, tá? Que é a entrada aqui, ó. Aquela que vem da tomada até aqui. Você pode colocar de 100 a 240 com 1,5 ampere. Ou seja, desde a tomada até a chegada aqui, ó, tá? Você tem essa possibilidade. Se tiver entre 100 e 240, tá dentro, e 1,5 ampere. 50 a 60 Hz, eu já expliquei para vocês lá nas aulas atrás, porque é corrente alternada. Para nós aqui, normalmente é 60 Hz, 50 Hz é Itaipu. Output, ou seja, saída. Sai aqui com 15 volts, se eu não me engano, tá? E 4,74 amperes, se eu não me engano, tá? Que é a saída aqui, que é o que vai para o NOT. Então, quer dizer, eu tenho um transformador. Nós temos transformadores de voltagem dentro das nossas casas e muitas vezes eles passavam despercebido por vocês. Agora, acredito que não mais, tá? Bom, aí eu já mostrei isso aqui para vocês. Maiores tensões significa que a energia terá que ser transportada por distâncias maiores, tá? Então, quer dizer, por isso que eu falei para vocês, 69 kV ou 69 mil volts para nós aqui em Barra Bonita, tá? Se forem locais o mais distante que ele consegue colocar, 138 mil volts. Agora, Itaipu, por que 500 mil volts? Vocês têm noção onde é a usina hidrelétrica lá de Itaipu? Vocês têm ideia de qual a distância até aqui, coisa do tipo? Uns 500 mil quilômetros? Não tanto, mas se eu pegasse, quer ver?
eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, vai. Que assim vocês têm uma ideia geográfica também. Legal entender essa... Tem a ver um pouco mais com a geografia. Dá um segundinho aí que a gente já vai chegar. Pessoal, vocês estão visualizando aqui? Hein, pessoal? Sim, Consegue ver o globo? Galera. sim, Ah, Glauco. sim, senhor. Tá. Então vamos lá, ó. Estado de São Paulo. Eu até faço muita marcação aqui, porque às vezes eu preciso... tá, ó. Se eu aproximar bastante, eu consigo ter a ideia aqui, ó. Barra Bonita. Tá, ó, a barragem aqui, ó. Tá? Não sei quando foi tirada essa foto. Mas vamos lá. Vamos trazer... E o Paraná. Vamos lá, que aqui não é. Aqui é... Eu não lembro todas de cabeça, tá? Aqui você tem uma barragem grande, mas não é Itaipu, tá? É uma das do Rio Paraná. Depois, você vai ter aqui, ó lá, Cidade do Leste. Cidade do Leste, o pessoal vai lá fazer umas compras, tal, e tudo mais, ó. A Porto Iguaçu. Então tem aqui, ó, a barragem. Tá? A barragem é aqui, ó. E olha só o lago, quanto inundou lá, tudo, tá? Aí vamos lá, ó. Vamos tentar marcar esse ponto aqui, ó. Se eu pegar aqui a distância, vou colocar um caminho daqui. Vamos falar que o maior consumo é lá em São Paulo, ó. Pelo menos 700 quilômetros. E se for em linha reta, né? Nós sabemos que não é bem em linha reta isso, tá? 700, vamos por aqui mais um pouquinho, ó. Uns 800 quilômetros, se for totalmente em linha reta, tá? Isso aqui é muito legal, tá? De vocês mexerem com relação à parte geográfica. Vamos voltar lá para vocês terem a... Então, quer dizer que eu tenho uma distância razoável, então quer dizer que eu coloco a voltagem lá em cima para ter a menor perda possível nesse caminho, tá? Bom, aí tem de novo aqui as formulinhas, mas eu não queria fazer o exercício por enquanto, tá? Eu queria fazer outra coisa agora com vocês. É assim, ó. Vocês estão conseguindo ver o simulador aqui, né? Transformador. Você tem, até meio que parei num, porque é mais ou menos assim, ó. Você tem a quantidade de espiras de um lado, ó. Aqui está mostrando, vamos ver se eu consigo aumentar. Mostrando 15 volts. E do outro lado, que tem a maior quantidade de espiras, ó, 60 volts. Então quer dizer que o número de voltas aqui é 4 vezes maior que aqui. Tá? Agora, eu vou partir para um outro, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é mais simples, mas vai ficar legal para mostrar aí para vocês. Tá? Pessoal, todos vocês estão vendo a tela aqui, não é isso? Aqui, ó, eu posso regular a voltagem de acordo com o que eu quiser, tá? Então, eu tenho um aparelho e aqui eu tenho uma razão que eu quero reduzir a voltagem. Lembrando que ele é pequenininho, né? Você vai pegar o transformador do celular, é pequenitico, tá? Então, aqui,
Deixa eu ver se eu consigo arredondar para 60. Opa, arredondei. Aqui tem 600 voltas, aqui 1.200, que é o dobro. Espera aí, o que eu estou querendo fazer? Eu quero trazer de 60 volts para uma saída de 120. Se eu alterar a numeração, ó, eu tenho como alterar aqui, ó. Ver se eu consigo parar no 30, tá? 60 volts. Se por acaso eu venho aqui e altero, ó, igual, sai a mesma coisa. Se eu pego aqui e coloco metade, ele vai sair a metade da voltagem. Se eu pegar e colocar o dobro, volta. Se eu colocar aqui, ó o que eu faço. De 600 voltas para 12.000 voltas, eu vou ter 20 vezes mais, desculpe, né? Corta os dois zeros, 120 dividido por 6, 20 vezes. 20 vezes 30, 600 volts. Então, eu quero uma voltagem lá em cima, tá? Então, quer dizer que eu tenho várias possibilidades, ó. 4 vezes maior, vai sair, ó, 30 para 120. Se eu aumentar a voltagem de entrada, vai sair, ó, continua 4 vezes. Então, a quantidade de voltas é o que delimita a voltagem aqui de saída, tá? Desse simulador, aqui tem um monte de condições diferentes, tá? Que eu ia mostrar um pouco, até colocar um pouquinho mais aqui para vocês, ó. As condições trifásicas. Eu acho que vocês já viram esses gráficos aqui em algum local, tá? Lá naquelas funções trigonométricas lá atrás. Aqui, quando gira, cada volta é 360 graus. E conforme você tem a rotação de algum eixo, você tem uma alteração da voltagem, tá? Para cada fase de um deles, ó. Então, ele vai alterando conforme a condição aqui que nós temos, tá? E isso vai gerar um gráfico em senoide. Aí vem aqueles, pô, se eu quiser desenvolver algo, eu preciso saber função trigonométrica e saber que isso aqui gira, cada volta é 360 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, do azul, tá, ó, desce, quando ele chegar aqui, ele é com uma volta. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui, a bolinha com aqui, é uma volta completa. Cada oscilação aqui, uma volta completa, tá? E aí você gera uma determinada voltagem, tá? Que é muito interessante, né? Ó, só voltando aqui, ó, aquele que a gente... Você coloca aqui uma determinada voltagem, você tem uma situação de equilíbrio por campo magnético. Teve aquele também que a gente oscilou. É aqui da proteção de raios, ó. Vocês chegam a ouvir o raio? Então aqui, ó, você tem uma quantidade de espiras, ele segura uma determinada voltagem e aqui a saída para o aterramento para os dois lados. Tá? Então você tem um para-raio, então o raio atingindo aqui um determinado para-raio, e aí chega aqui, ele desloca a carga elétrica para a Terra. Tá? Bom, algo me diz aqui que nós temos 10 minutos. Agora, um tempo, eu gostaria que vocês lessem um exercício, tá, do Enem, ó, 2001, tudo bem que é antiguinho, tá? E que vocês colocassem no chat, por favor, a alternativa que vocês... qual a alternativa que vocês acreditam que seja correta? Vamos lá.
E aí, pessoal, qual a alternativa? Ô, Glauco, eu tô achando que a letra Ah, A é. beleza. Segura aí que a gente vai comentar. E obrigado pela Eu acho que é a participação. letra C. Eu chuto que é a C. Ah, eu vou ser também. Beleza. Todos acredito que é a letra C? Parabéns para todos vocês aí. Pessoal, é o seguinte. Muitas vezes eu falo assim, e no Enem, às vezes aparecem umas questões, não é que são fáceis, né, demais, mas que você consegue até reduzir o tempo de realização. Porque olha só, ele fala, muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens, as características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão representadas no gráfico abaixo. A área que eles alagaram em quilômetros quadrados e a potência que eles geram e o rio, né? Tá? Aquele que acho que eu mostrei para vocês deve ser Ilha Solteira, tá? Quando eu estava no Google Earth. Então, a razão entre a área alagada por uma represa e a potência nela, ou seja, esse cara dividido por esse, é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazidos por um projeto hidrelétrico, ou seja, o rendimento. A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência. Ou seja, eu tenho que pegar esse cara e dividir por esse. Aí tem que ter um pouco de sacada, porque é assim, ó, esse cara é menor que esse, então o resultado é menor que 1. Esse cara dividido por esse é menor que 1. Se eu pegar esse e dividir por esse, é menor que 1. Se eu pegar esse dividido por esse, dá um pouquinho maior que 1. Esse dividido por esse dá por volta de 4. Ou seja, perfeito aí o que vocês comentaram da letra C, que é sobradinho. Ou seja, preciso saber exatamente que é 4 alguma coisa? Não, tá? Eu só preciso saber quem é o maior. Eu até coloquei na outra folha ó, a divisão, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Mas é visível que se eu pegar esse cara dividir por esse, eu sei que é 4. 4 é alguma coisa. Que nem deve ser 401, deve ser mais que 401. Não, 401 mesmo, porque daí dá 4.200 lá. Mas enfim, tá? É aquela coisa de você sacar rapidinho e realizar. Agora, no 2, tá? Eu coloquei um exercício de espiras, tá? Então, um transformador tem 100 espiras. Então, N1, 100 espiras. Na primária e dos 300 na secundária. Ou seja, se ele tem de 100 para 300 espiras, provavelmente ele vai querer aumentar a voltagem, tá? Se 120 são aplicados na bobina primária, ou seja, a DDP do 1 é 120 volts, quanto que ele quer de saída na DDP secundária? Tá? Aí você... Outro caso, né? Se fosse um teste isso aqui, pessoal, teria que fazer sem fazer a continha, né? Porque se eu tenho aqui de 100 para 300, eu aumento 3 vezes. Esse cara aqui tem que acompanhar essas 3 vezes. Por isso que é legal vocês sacarem bem o que é diretamente proporcional com inversamente proporcional. Como é que é diretamente proporcional? Tem que ser 3 vezes mais. 3 vezes é 360. Então, V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2. Então, V1, 120,
dividido por V2, que não tem. Podia até ter alterado a ordem. Tá? Mas, enfim, V2 igual a N1, que é 100, dividido por 300. Tá? O V2 vai ser igual. Se eu mostrar aqui em X, eu estou com um pouquinho tempo. Tá? Seria 120, 100 V2 é igual a 120 vezes 300. Tá? V2 igual, cortaria 2 zeros do 300 com 2 zeros do 100, 3 vezes 120, 360 volts. Tá? Pessoal, com isso a gente conseguiu abranger todas as habilidades, tá? Ao longo do bimestre. Pessoal, tendo dúvida, qualquer coisa, tá? Isso aqui vai ficar lá gravado na aula, tá? Lá no Classroom, que eu passo todas as vezes, tá? Desculpa, Times, agora que eu vi aqui, que fica oculto para mim aqui o 360, tá? Beleza, era isso mesmo. Então, a gente conseguiu fazer todas as habilidades do bimestre. Espero que vocês tenham aprendido todas as habilidades da melhor forma possível, tá? E a gente está sempre aqui, precisando, tá? É só dar um toque para a gente, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tá? Eu agradeço de coração a presença de vocês, por acompanhar a aula. Eu sei que nós estamos num momento difícil, o saco cheio às vezes de ficar em casa, tá? Mas o que eu puder fazer por vocês, tá? Não hesita não, dá um toque, tá? Então, aquele abraço, nós estamos por aqui, caso vocês precisem, tá? Beijo para vocês. E quero ver vocês na faculdade ano que vem, hein?